Ainda, perdão, a sequência no módulo 11, que houve uma interrupção de informática aqui, e o fato é que na avaliação dos requisitos do artigo 3º da condição básica de empregado, referia a pessoalidade, que decorre daquela expressão ser pessoa física, mas ia fazer uma referência importante de que há que se dar vazão ao comando constitucional de não discriminação no tipo de trabalho. É óbvio que há restrições, mulheres grávidas não podem trabalhar em qualquer lugar, não são todas as crianças e a partir de determinada idade que a Constituição permite fazê-lo, mas isso são restrições legais adequadas para dar adequado cumprimento ao comando constitucional. Aliás, hoje a leitura corrente que se faz dele, contemporânea, é de que vazão ao princípio da igualdade não é simplesmente aplicar a mesma regra para todos. Senão, essa igualdade linear não é correta, senão tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. E é assim que a gente tem que compreender este comando não discriminatório constante na Constituição e que impõe a igualdade a todos. Mas, além da pessoalidade, vamos para o segundo elemento da não continuidade, perdão, da não eventualidade. Não eventualidade no sentido de que o trabalho deve ser realizado pelo empregado de algum modo permanente, não esporádico. Aquele trabalho ocasional não se atribui à condição de empregado. Vejam que há dois critérios, basicamente, ou havia, porque a reforma trabalhista mexeu muito nisso. Primeiro, porque o empregado intermitente, aquele introduzido pela 13467, ele pode ficar até 2 meses sem trabalho e, portanto, o seu trabalho é, em alguma medida, eventual. Mas, tirando essa prevista em lei situação do trabalho intermitente, do empregado intermitente, o empregado este comum tem a característica de não esporadicidade e repetição de atos do trabalho no tempo. Não se está aqui a falar em diuturnicidade, nem que esse trabalho deva ser com este molde diário praticado, mas de reiteração. Vejam, por exemplo, os professores de vocês, eu no caso tenho 3 dias por semana e ainda assim sou empregado. Então não é a obrigação de ser diário o trabalho, mas ele não é eventual no sentido de estabelecimento de uma relação firme com o empregador, realizando sua atividade de um modo permanente. Também o outro requisito que se extrai da redação, da positivação do artigo 3º é a questão da onerosidade. A onerosidade é a observação de que o trabalho do empregado ele não é gratuito, ele recebe a contraprestação pelo serviço praticado, justamente porque tem a ver com a finalidade alimentar, com a natureza do trabalho do empregado. Lembrem-se que falamos que um dos principais deveres do empregador é pagar os salários do empregado. É o salário a característica maior da onerosidade, como contraprestação, dever do empregador, direito do empregado. Assim, de algumas situações que se exclui essa observação de onerosidade, por exemplo, os atos de cortesia, aqueles de escopo altruístico, os atos de caridade, os atos assistenciais, os atos de solidariedade, os atos beneficentes ou por espírito religioso, irmãs de caridade e assim por diante. Há, na verdade, quando se pensa na onerosidade, um equilíbrio entre o trabalho e a retribuição ou o salário. O outro requisito, o da subordinação, que vem escrito no artigo 3º pela dependência. E essa dependência os autores avaliam de várias formas. A dizem técnica, porque historicamente o empregado aprendia o seu ofício do seu empregador. A dizem econômica, porque em alguma medida também o empregado depende do seu salário para viver. A dizem também hierárquica, porque sim, o empregado tem o dever de receber e praticar as ordens do empregador, é hierarquicamente subordinado a este. E talvez a jurídica a mais adequada delas, no sentido de que é uma decorrência do próprio contrato de trabalho essa figura da subordinação. Não existe, no entanto, um conceito para
subordinação, um conceito legal. Ela é o oposto de autonomia. Autonomia é em um sentido, a subordinação é em outro. Constitui, na verdade, uma situação de limitação da autonomia da vontade. No meu emprego eu não faço o que quero, faço o que me manda o meu empregador. Aqui no meu escritório, que eu sou um autônomo, um profissional liberal, eu oriento a minha atividade, digo e decido quando faço e como faço. É o que se diz que o trabalho do empregado é o trabalho dirigido. O empregador tem o direito de dirigir o seu trabalho no sentido da realização das suas atividades e das suas deliberações. Esta situação de dependência ou de subordinação do empregado é que se transfere para o empregador o poder de direção da atividade. Eu, quando fui contratado empregado no Longínquo, 1990, aqui na universidade, me dispus a receber as ordens do meu empregador, e não tem nada de feio nisso ou de mal, é uma relação jurídica. Lá, ou aqui, melhor dizendo, na universidade, eu recebo e cumpro as ordens do meu empregador como outro qualquer empregado. É importante uma observação que costumo fazer em sala de aula e que tem a ver com a subordinação, que ela é própria e inafastável do contrato de trabalho, mas ela não nos é exclusiva. Subordinação me parece uma característica de todo e qualquer tipo de relação contratual. Pois imagine o seguinte, a intensidade e a inafastabilidade, mesmo no próprio contrato de trabalho, é distinta. Uma empresa de engenharia que tem um servente de obras e tem um engenheiro, ambos empregados, o servente de obras obedece todo tipo de ordem, leva para cá, descarrega, carrega, prepara a massa, entrega material, torce ferro, etc. Bate ponto, sai, entra, vem, volta, para e começa. O mesmo empregado do mesmo empregador, empresa de engenharia, o engenheiro, ele chega na medida do que entende necessário, porque tem uma maior liberdade, porque ele vai ver outras obras, ele busca documentos na prefeitura, ele trata de outras burocracias do trabalho. Então, obviamente, ainda que subordinado, a sua subordinação é mais branda. Quanto maior a qualificação do empregado, menor a sua subordinação, ainda que sempre inafastável. Mas vejam, eu disse que pertence inclusive a outros ramos do direito. Por exemplo, outras formas de trabalho, como é a questão do profissional liberal. Não é pelo fato de eu ser advogado de um determinado cliente ou uma determinada empresa me contratar hoje, que eu chego amanhã e só comunico para ele, olha, vamos entrar contra um mandado de segurança contra a questão dos tributos, vamos buscar obter uma cautelar para reabrir aquela interdição que houve, vamos cancelar esses títulos comerciais, vamos fazer isso e aquilo, e o tomador dos meus serviços, um cliente, contratante de um profissional liberal, legitimamente me diz, calma lá, doutor, o senhor é autônomo, mas ainda somos contratantes e contratado, e há uma subordinação natural de ajuste de obrigações. Então, a subordinação existe mesmo no contrato dos autônomos, no exercício liberal das profissões. E nesse sentido é que a melhor subordinação é a jurídica, por assim dizer, aquela que se opõe justamente à questão da autonomia. Quando a gente examina, então, reitero, os requisitos da condição de empregado, é importante a gente acrescer dois aspectos que não são requisitos, mas são aspectos referentes. Sempre que eu perguntar sobre requisitos da condição de empregado, vou querer ouvir sobre eles. Primeiro deles tem a ver a discutida historicamente exclusividade. O empregado não tem a exclusividade como um dever do contrato de trabalho. Ele pode praticar tantos contratos de trabalho quanto possa atendê-los. É óbvio que ele não pode ter 2 contratos de trabalho com previsão expressa de horário para o mesmo momento do tempo, porque essa onipresença não nos é dada. Então, ele pode, por exemplo, ser empregado de uma empresa de manhã e de outra à tarde. Eu mesmo posso ser empregado, como sou de fato só da PUC, mas empregado da PUC, mas posso ser da URGS também, ou de outra universidade, em horários que não colidam com os meus. Então, a exclusividade não é uma condição, um requisito de empresa, mas é um critério que convém a gente avaliar sempre que pensar na condição empregado. Talvez isso decorra de uma comparação que se fez com o trabalho público. Os funcionários públicos têm por regra obrigatória a prestação exclusiva em favor do ente público. Mas, de qualquer sorte, se não houver impossibilidade, ou uma outra impossibilidade pode gerar
por tipo de mercado. Imagine eu ser trabalhador da área de marketing, não posso trabalhar de manhã de 8 a 12 horas para Pepsi Cola e de 12 às 18 para Coca-Cola, que são arquirrivais públicas do mercado e da vida. Então, nesse sentido, eu não posso dizer, mas essa ideia eu vou ter de manhã e é da Pepsi Cola e a ideia da tarde é para a Coca-Cola. Há uma questão de concorrência explícita e sabida do mercado que me impediria esses dois contratos de trabalho. E, ainda por óbvio, sempre que um contrato de trabalho previr nesse sentido a impossibilidade de outro emprego, se eu quiser, por exemplo, que o professor André só dê aula na Faculdade de Direito, eu posso contratar, ele aceita ou não. Se contratar e na cláusula do seu contrato disser exclusivamente empregado da PUC, ponto. A ela eu me subordino pela obrigação de cumprir o atendido, pacta sunt servanda. Finalizando então, para só opor aquela questão da subordinação, que eu falei que o empregado é subordinado, o autônomo, que é o oposto do empregado, não se sujeita ao contrato de trabalho, ele está à margem da CLT e da legislação do trabalho, ainda que importante classe de trabalhadores e que hoje vem incrementando na medida em que, como disse ao início de nossas aulas, os empregos estão deixando de existir. Nem aquele emprego ideal da Europa, do welfare state, existe mais. As observações que nós vamos ter que tentar proteger no direito do trabalho são muito mais no sentido de proteger o trabalho e a ocupação do que especificamente tratar de emprego. O emprego não vai mais existir nos moldes hoje existentes. Ficamos aí então com essa questão dos requisitos da condição de empregado, básico tratado desta forma expedita por gravações de vídeo.